Maternar é algo sonhado por muitas mulheres, mas a chegada de um bebê, ao mesmo tempo tão desejada, também traz transformações profundas na vida das famílias, principalmente para a mãe. O que muita gente não fala é que o puerpério é marcado por uma avalanche de alterações hormonais, de emoções e cansaço extremo na maioria das vezes. E não se resume só àqueles 45 dias após o parto por conta das mudanças físicas. É um misto de êxtase, culpa e medo que pode levar até 2 anos. A gente perde mesmo a identidade até reconstruir uma nova, como num processo de luto mesmo. E no meio de tudo isso, podem aparecer outras questões de saúde mental muito sérias, como a depressão pós-parto, que ainda é carregada de estigma e desinformação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 em cada 7 mulheres sofre com esse problema. No Brasil, estudos indicam que essa taxa pode chegar a 25% das mães, principalmente em regiões com maior vulnerabilidade social. De acordo com dados da Fiocruz mais recentes, aproximadamente 25% das mulheres brasileiras manifestam sintomas da depressão pós-parto em até 18 meses após o nascimento do bebê. Como identificar essa condição, acolher essa mãe e dar o suporte necessário? Vamos falar sobre isso? Afinal, maio se tornou um mês de mobilização pela saúde mental materna. Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara. No YouTube, você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast na plataforma da sua preferência. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Bom, a nossa conversa nesse episódio é com a Natália Aguilar, que é psicóloga perinatal e parental, e também coordenadora e professora da primeira pós-graduação em luto perinatal do Brasil. Além disso, ela é mãe de 4 filhos, do Chico, que teve uma breve morada no seu útero, do Pedro e das gêmeas Laura e Mariana. Tudo bem, Natália? Muito obrigada aí por topar falar sobre esse assunto tão sério e que precisa ser desmistificado, né? Sim, tudo bem, Carol. Muito obrigada pelo espaço. E sim, né, esse tema ele é muito importante a gente poder falar, ser desmistificado, porque tem muita coisa aí, né, que a informação muitas vezes não chega de maneira clara, né, para as pessoas. E maternar, né, é uma tarefa muito bonita, né, mas ao mesmo tempo muito difícil também. E a gente precisa dar luz a isso, né, para que as mães elas se sintam menos solitárias nesse processo de maternar. Sem dúvida. E você viu que eu fiz questão na apresentação de colocar, né, a sua experiência, mas também a sua experiência como mãe, né? Porque eu acho que isso também acaba Sim. enriquecendo essa troca, né? Eu acho que Uhum. faz bastante diferença, com certeza, na sua profissão, na sua missão aí como uma pessoa ali para acolher essas mulheres nesses momentos aí difíceis do puerpério em si, como eu falei lá na abertura, que já é difícil por natureza, mas que podem ter aí alguns agravantes, né? E eu queria que a gente começasse falando mesmo, para a gente explicar melhor, como é que a gente diferencia a depressão pós-parto do baby blues. Para quem Uhum. está muito nesse universo materno, o baby blues é um termo já mais conhecido, né? Daqueles Isso. primeiros dias ali do puerpério, em que pode acontecer ali uma tristeza, você vai explicar muito melhor aqui do que eu, Uhum. mas eu sei porque eu também já passei aí por isso. Mas como é que a gente diferencia isso, né? Depressão pós-parto, baby blues e dos sintomas normais do puerpério. Tá. Então, assim, vamos identificar, né? O baby blues, ele é uma condição que 85% das mulheres passam. É uma condição que tem a ver com, mais assim, né, com a queda dos hormônios, né? Quando se retira a placenta, né? Quando o bebê nasce e se retira a placenta, o nosso corpo, né, feminino, automaticamente para de produzir aqueles hormônios que são necessários para manter a gestação. Então, quando se retira a placenta do útero da mulher, esses hormônios eles sofrem uma queda muito brusca. Tá? E o baby blues, ele vem, né, advindo muito disso.
Então, é um estado que a gente chama um estado de labilidade emocional que a mulher passa. É um estado assim, né, de ambivalência em que essa mulher ela vai começar a se questionar, né? Ah, eu queria muito ser mãe, mas eu não quero mais isso. Esse bebê chora muito, ele está me dando muito trabalho. Mas no baby blues, essa mulher ela tem energia para a maternagem. Então, o baby blues é uma situação em que ela vai ficar mais sensível, em que ela vai chorar, aquilo que o pessoal fala, né, que vai chorar até com um comercial de margarina, sabe? Ela vai ficar mais sensível, ela vai ficar mais à flor da pele, mas ela vai ter essa energia para o maternário e para cuidar do seu bebê. Tá? O baby blues, ele tende, né, a desaparecer até 45 dias. Geralmente para o baby blues a gente diz que não é necessário um tratamento porque o baby blues é até algo meio que fisiológico, né, do organismo mesmo da mulher. Como eu disse, 85% das mulheres vão passar por esse período, né, por esse estágio, e que acaba sendo muito confundido com a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, e aí já entrando um pouquinho, né, para a gente diferenciar, ela não se diferencia da depressão em si. A diferença é que ela vai acontecer no momento do pós-parto. Tá? Ela vai durar mais do que 45 dias, diferente, né, do baby blues. Ela vai durar mais do que, né, 45 dias. Ela vai ter, tem uma incidência de 4 a 7% das mulheres têm depressão pós-parto. Ou seja, é diferente, né, do baby blues, né, que 85% tem. E por isso que muitas pessoas confundem um pouco, né, o baby blues com a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, geralmente, ela vai vir. Por que que a gente observa, né, que a depressão pós-parto em si é um número relativamente baixo, né, de 4 a 7% das mulheres que têm em relação ao baby blues? Porque geralmente a depressão pós-parto, ela não começou no pós-parto, ela começou lá na gestação. Na grande maioria das vezes, né, a gente tem dados, né, que em cada 4 mulheres, né, que dá mais ou menos em torno aí de 20% das mulheres, elas têm depressão na gestação. Só que isso não é identificado. E não sendo identificado, elas vão passar essa gestação, né, com um fator de risco agravado para piora dessa depressão e vai, né, vai chegar nesse período do pós-parto e aí, né, a vida, né, que vai se modificar, né, os cuidados com o bebê, a perda da identidade da mulher, né, esses sintomas eles possivelmente eles vão se atenuar. Então, assim, a grande diferença que a gente traz, né, que a gente precisa sempre investigar, né, é se essa mulher ela está dentro desse período dos 45 dias, se ela tem essa energia, né, que a gente fala, né, para o maternar, porque no baby blues a mulher ainda tem energia para o maternar e para o cuidar do bebê, já na depressão pós-parto essa energia ela está bem baixinha, ela ainda faz, mas essa energia ela está bem baixinha e possivelmente ela vai precisar de suporte psicológico, né, de ajuda psicológica para conseguir, né, ressignificar aí esse lugar dela de mãe. Às vezes vai ser necessário uma ajuda medicamentosa também, não são todos os casos, mas às vezes vai ser necessário também. Mas o que é importante a gente se lembrar é que baby blues é uma coisa, né, que tem uma ocorrência muito, muito alta, né, 85% das mulheres têm, geralmente desaparece sozinho após os 45 dias e a mulher tem essa vontade, essa energia para maternar. Na depressão pós-parto, geralmente vai haver órico aí que ela vai trazer desde lá da gestação, né, que vai culminar no pós-parto. Essa mulher ela vai ficar mais de 45 dias nesse estado e ela vai ter dificuldade nessa questão do maternar, do cuidar do bebê. Sim. Então a gente pode dizer, Natália, que você falou dessa questão da energia, a tristeza ela acaba sendo mais persistente, né? Mais prolongada Isso, é mais prolongada. na Isso, depressão pós-parto, né? E isso, aí pode isso. vir acompanhada de quais outros sentimentos, ou assim, até para a gente explicar um pouco na prática, como você falou, essa falta de energia, de não se sentir talvez segura ou capaz de cuidar desse bebê, ou mesmo de fazer as atividades do dia a dia, a gente sabe que são difíceis mesmo, né? Uhum. Já fica uma coisa um pouco mais, muito mais evidente, né? De não ter
realmente condição de fazer tarefas mínimas do dia a dia, né? Escovar os dentes, enfim. Isso, exatamente. É a falta de energia mesmo para essas situações do dia a dia, né, que vão esgotar demais essa mulher. Ela não vai ter energia, principalmente para o maternar. Muitas vezes ela não vai ter energia para cuidar do bebê, para fazer o bebê dormir, para amamentar, para dar banho, né, ela não vai sentir, né, essa vontade, esse prazer de fazer isso. Muitas vezes vai culminar também, né, no prazer dela fazer tarefas básicas para ela, né, como tomar um banho, escovar uns dentes, né, fazer as suas tarefas diárias. Às vezes ela vai vivenciar também, né, essa ambivalência mesmo, né, de ora quer estar com o bebê, ora não quer estar. Ela quer se afastar do bebê, mas aí quando ela se afasta, ela quer estar junto. Então ela vai viver essa ambivalência, um choro muito frequente, uma tristeza também muito frequente, e que, né, vai durar muito tempo, mais tempo, né, do que no caso do baby blues. O baby blues, na verdade, a gente fala que é um processo de adaptação, né, até meio que fisiológica, né? O puerpério, né, fisiologicamente, né, biologicamente, ele é considerado os 45 primeiros dias do pós-parto, que é exatamente o tempo que o baby blues pode acontecer, que é o tempo que biologicamente considerado, né, o tempo para o corpo voltar ao normal no pós uma gestação. Meio que o baby blues é como se fosse esse período de adaptação fisiológica. É claro que emocionalmente a gente entende que esse período de adaptação dura muito mais, né? A gente fala que tem aí puerpérios durando aí 2, 3 anos, né? É verdade. Eu tenho amigas que falam até mais tempo. Aí, claro que eu acho que é uma percepção um pouco individual, Isso, sim. pelo contexto, né, da sua maternidade, enfim, se é uma maternidade atípica ou dependendo do Isso. contexto social, familiar, né, dessa mulher, né? Então, acho que tem muitas essas variações, né? Privação de sono, né? Eu passei muito por privação de sono. Isso. Então, é realmente complicado. Você falou uma coisa muito interessante, que era o que eu ia te perguntar, sobre essa questão da depressão, ela já está ali como problema prévio da gestação, que talvez não tenha sido olhado, tratado, enfim, que isso acaba desencadeando, sendo mesmo um fator de risco que vai desencadear, ainda mais nesse momento aí tão de boom de queda hormonal, enfim, né, que é a maternidade mesmo, né, que é depois, após o parto, né. E assim, eu fico imaginando que também talvez esse diagnóstico seja difícil, mesmo após esse parto, né? Assim, eu acredito que muitas mulheres talvez não tenham as suas, assim, as suas tristezas, os seus sintomas validados, né? E talvez nem todo mundo esteja a par mesmo dessas informações, né? A gente falou que tem muita desinformação, acho que talvez para chegar nesse diagnóstico também seja difícil, e isso acaba desencadeando muitas consequências, Natália. O que você observa dessas mulheres que acabam ou demorando para conseguir esse tratamento, esse diagnóstico e depois o tratamento, ou mesmo quem consegue, mas assim, que consequências que a gente pode observar assim dessa depressão? É, de fato, né, é uma constatação mesmo essa, que é difícil mesmo, né, se pensar é difícil, assim, primeiro diagnosticar uma depressão pós-parto, quem dirá uma depressão na gestação. Então, eu diria que, assim, primeiramente, a gente precisa, enquanto sociedade, desmistificar essa coisa de que toda mulher grávida, ela é uma mulher plena. Ela é uma mulher feliz, ela é uma mulher que, nossa, ela está ali radiante de felicidade. Uma coisa é você desejar uma gestação, outra coisa é você viver uma gestação. Às vezes você idealiza uma coisa que você não vive. Então, às vezes eu quero muito ser mãe, mas às vezes eu passo por uma gestação muito difícil, eu passo por um processo de transformação no corpo muito difícil, né? Eu passo por sintomas que vão me tirar ali daquele meu estado de, né, estava indo tudo bem até eu ficar grávida, de repente eu começo a enjoar, meu corpo começa a mudar, as pessoas elas começam a interagir comigo só para falar desse universo de maternidade, e aí é como se essa mulher não existisse mais. E a gente tem também, né, a figura da mulher muito na nossa sociedade hoje em dia, a gente tem a figura da mulher muito romantizada, muito santificada, e às vezes a mulher ela não se sente assim. Às vezes a mulher ela se sente péssima.
né? Ela não se sente feliz com o seu corpo, ela não sente que ela está se vinculando com esse bebê. E veja, isso não tem nada a ver com o amor que ela vai sentir pelo bebê dela depois. Mas eu estou falando assim, né, do processo de mudança, do processo de adaptação que essa mulher ela vai precisar passar, né, nesse período gestacional, que vai poder, né, culminar lá, né, acarretar numa depressão pós-parto ou na piora de uma depressão que começou lá na gravidez e culminou numa depressão pós-parto. Tá? Quando essa mulher ela chega lá no período do pós-parto, vamos entender que assim, né, a identidade da mulher é zero, acabou, né? Porque é só o bebê. Ali é só o bebê que existe. Então essa mulher ela não tem tempo mais para olhar para ela, essa mulher ela não tem tempo de tomar um banho tranquilo, essa mulher ela não tem tempo, ela não consegue dormir, né? Porque o bebê ele vai demandar, o bebê ele vai tomar, ele vai ocupar um espaço, né? Um espaço muito grande. E essa mulher, ela muitas vezes ela vai deixar de ser mulher para ser mãe, né? E por um tempo esse vai ser o único papel que ela vai desempenhar. E isso, né, vai acarretar, né, algumas perdas para ela. Eu falo que quando a mulher ela vivencia o puerpério, ela vivencia o luto, né? Ela vivencia um luto pela identidade, ela vivencia um luto pela liberdade, pela autonomia. E de novo, isso não tem nada a ver com o amor que ela sente pelo filho dela. São coisas distintas, né? Tem coisas que são dela e tem coisas que são, né, pertinentes à relação mãe-bebê. Mas essa mulher ela se luta, né, por tudo que ela perde. E muitas vezes esse processo de depressão, né, ele vem também em decorrência disso. Às vezes a mulher ela não sabe lidar com isso, falta às vezes rede de apoio. Hoje em dia, né, na maioria das famílias a gente vê isso, né? A falta da rede de apoio. Hoje em dia as nossas famílias elas estão muito individualizadas, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua casinha, né? É diferente de como era antigamente, que antigamente a gente vivia em aldeias e as crianças, os bebês, eles eram responsabilidade das aldeias, das tribos, né? Não era responsabilidade única e exclusivamente da mãe. Então, com essa individualização que a sociedade ela foi sofrendo, né, a mãe ela foi ficando muito sobrecarregada, ao mesmo tempo que a gente foi ocupando espaço, né, profissional, da gente poder fazer as coisas, de sair daquele lugar, né, de que a mulher só tem que ficar dentro de casa cuidando da família e dos filhos, a gente foi saindo desse lugar, só que a gente também não deixou esse papel, né, de cuidar da família e dos filhos, a gente só agregou, né? A gente foi abraçando cada Foi vez abraçando. mais Exato. responsabilidades, né? Exato, e isso causa uma sobrecarga materna muito grande. É por isso que a gente fala, né, como você falou no início, né, que maio vem se tornando, né, se tornou, né, o mês da mobilização pela saúde mental materna. Por que isso? A gente precisa mobilizar de que uma criança não é só responsabilidade de uma mãe. E que para que a gente possa prevenir adoecimentos mentais mais sérios. Né, pensando no que você me perguntou, né, o que acarreta, né, quando se tem, né, uma depressão pós-parto, a gente falou aqui de dois tipos de transtornos que são muito comuns, né, no pós-gestação, né, no puerpério, que é o baby blues e a depressão pós-parto, que são os mais comuns, mas a gente tem um terceiro que é mais grave, tem menos incidência, mas ele é mais grave, que é a psicose puerperal. Esse é um transtorno grave em que a mulher ela rompe com a realidade. Então ela começa a ter alucinações, ela começa a vivenciar esse estado, né, de tristeza de uma maneira mais intensa, né? E isso coloca em risco a vida dessa própria mãe e a vida do bebê também. Não, Nesses realmente. casos, né, que são casos mais raros, né, que a incidência é de uma mulher para 500, né? Esses casos eles acontecem do primeiro ao 14º dia, né, do pós-parto, e esses casos precisam de tratamento psiquiátrico, geralmente de internação. Dura mais ou menos, né, um período de 5 meses, né, esse período, né, de psicose puerperal. Essa mulher ela precisa ter esse acompanhamento psiquiátrico por 5 meses. Nesse período não adianta a gente querer colocar essa mulher em psicoterapia, porque a gente precisa primeiro estabilizar, né, o fisiológico dessa mulher, a química do corpo dessa mulher, para que ela pare de alucinar, para que o corpo dela, né, se regule, entre num processo de homeostase,
para aí sim a gente poder inserir aí num processo de psicoterapia, que aí provavelmente ela vai vivenciar o luto por não ter acompanhado esses 5 meses do bebê dela, porque ela vai ficar distanciada desse bebê, e aí, possivelmente ela vai, né, vivenciar esse luto por isso, né, e aí sim a gente vai precisar, geralmente os processos de psicose puerperal, eles evoluem para uma depressão pós-parto, e aí precisa de um tratamento mais longo aí com psicoterapia e medicamentos para que essa mulher ela não regrida. Sim, super desafiadora essa Então o situação, mas negócio é é sério, importante. é Não, sério o claro, é. negócio, né. Claro, é importante a gente falar isso, né? A ideia não é assustar as pessoas, mas é a gente informar e explicar que isso realmente existe, né? Que Sim. não é frescura, não é, ai, você não sabe valorizar seu filho, o seu momento, como você estava falando, como que a sociedade enxerga a maternidade, romantiza, enfim. Mas a gente entender que esses processos, eles realmente podem acontecer. Tem pessoas que estão mais suscetíveis a isso, né, Natália? Isso. E agora, assim, porque se a gente estava falando de rede de apoio, que era uma coisa que eu queria te perguntar mesmo, assim, quem hoje, né, a gente fala muito de rede de apoio, a gente sempre remete à família, mas a gente sabe que nem todo mundo pode contar com a família por N motivos, né? Uhum. Seja, sei lá, os pais que já estão muito idosos ou tão distantes, enfim, né, ou não tem mais os pais, enfim. Mas também, às vezes, por uma questão de relação, porque existe um conflito também de gerações que isso acaba dificultando, às vezes, a aproximação, né, da mulher, da família, do bebê, e de realmente ter um apoio de verdade. E você falou uma coisa muito legal, que é o que eu conversei sobre isso com a Fê Lopes no ano passado, Café. episódio, ela é muito legal também, sobre esgotamento materno. Ela falou exatamente isso, a gente perdeu esse senso de comunidade. Então, assim, Isso. hoje nesse contexto, né, que a gente vive, de muita individualidade, é difícil a gente pensar quem hoje pode ser a nossa rede de apoio, nesse dia a dia mesmo, apoio emocional e apoio, eu acho que também de ajuda prática no dia a dia com as coisas, né. São momentos desafiadores mesmo, né, que a gente vivencia, porque é isso, né, numa sociedade que dá, eh, a mãe tem uma licença maternidade, né, de 120 dias, o pai tem uma licença paternidade, que nem é uma licença paternidade, né, enfim, tem as prerrogativas aí, né, das leis, né, seja direito do pai também ter licença paternidade, mas na verdade o que ele tem são dias, né, são alguns dias, né, que a empresa, né, fornece para ele, né, são 5 dias e algumas empresas 20 dias, né. Diante dessa realidade, realmente, né, se torna muito difícil e desafiador, especial para a mãe, porque é a mãe que, no fim das contas, fica com o bebê em casa. Pelo menos nesses 120 dias, né, que ela tem de licença, algumas empresas dão um pouquinho mais. E daí é isso, né, a gente perdeu esse senso de aldeia, né, hoje a gente vive numa sociedade mais individualista, numa sociedade que as famílias elas estão se tornando mães, pais muito mais tarde. Então, consequentemente, se a gente tem pais mais velhos, a gente também tem avós mais velhos que já não têm mais a mesma energia para o cuidar de uma criança, muitas vezes. E a gente tem todo o senso de relações também. Às vezes a gente não tem os pais mais velhos, mas a gente tem pais que então cuidaram dos filhos e agora eles querem viver a vida deles. Então, são questões assim bastante desafiadoras. E aí dentro disso, né, o que a gente pode, né, trazer, né, no sentido de agregar aí um pouco essa questão da rede de apoio. Primeiramente, entender, né, pai não é rede de apoio. Pai é cuidador primário, assim como a mãe. Então a gente precisa desconstruir isso, né, de que tudo tem que ficar em cima da mãe. E parar de dizer que pai ajuda, né, também. Parar de dizer que pai ajuda, porque pai não ajuda, pai é pai. Eu falo que assim, a única diferença entre pai e mãe é porque a mãe gesta e dá de mamar, só. Porque de resto, o número de cromossomos da mãe e do pai são iguais, né, tem a mesma quantidade. Então, é a mesma coisa. Então a gente precisa parar, né, de trazer essa contextualização de que: "Ai, mas o seu marido é muito bom, porque ele te ajuda", né.
eu não estou aqui, né, querendo causar polêmica, mas eu acho que é importante, porque senão a gente vai ter um lado muito adoecido, né? E se a gente tem um lado muito adoecido, esse outro lado, em algum momento, ele também vai ficar adoecido, porque o peso não vai poder ser dividido, né? Então a gente precisa começar a encarar, né, esse pai como cuidador primário também, né, que tem basicamente as mesmas tarefas que a mãe. Ele não vai poder amamentar, é claro que não, mas ele vai poder fazer outras coisas. Agora, você O papel falando, dele não é só sair para trabalhar, sabe? É isso que eu estou querendo sim, dizer. claro, que realmente era essa ideia que se tinha mesmo, é o provedor, né, o que realmente trabalha e vem, aí quando chega, tá muito cansado, não tem condição Isso, de cuidar da criança, aquela mãe ficou o dia inteiro nessa demanda, nessa função. Eu falo que a exato, função materna, ela é full time e ela não tem remuneração, né? E realmente exato. fica ali uma balança desigual. Mas, assim, no geral, nessas situações de depressão pós-parto, quem consegue identificar melhor, entender que aquela mulher precisa de ajuda, é o companheiro, mesmo a gente ainda tendo uma situação de muita desigualdade, né? Pais muito ausentes, companheiros, né? Não só como pais, mas também como companheiros. Quem é essa pessoa que acaba conseguindo segurar na mão dessa mulher e talvez falar, ó, vamos buscar ajuda, você precisa de apoio, assim, né? Eu não sei, nesse contexto de rede de apoio que é tão difícil, né? Ou os grupos, né, É. Natália? Porque também tem esses grupos de mães de troca que são importantes, né, para criar essa identificação. Muitas vezes vai ser, né, vai ser o companheiro, né, se esse companheiro de fato ele tá ali presente, porque eu tô falando, né, dessa questão, né, do pai ser cuidador primário, mas hoje em dia a gente tem sim muitos pais que assumem mesmo, né, os seus lugares de pais. E geralmente quando a gente vê um esgotamento materno, não é isso que a gente vê, né, que comumente a gente vê. Mas hoje eu tenho me deparado, né, com muitas famílias em que o pai ele faz muitas coisas. E muitas vezes ele percebe que essa esposa, ela não está muito bem, ela está sem energia, e aí às vezes incentiva para procurar ajuda. Às vezes é a própria família, né? Eu falei aqui dos avós, mas às vezes os avós eles também, né, se dispõem a auxiliar, e perceber, né, esse período de exaustão. Às vezes uma rede de apoio, ela pode ser a escola. Eu falo muito, né, que escola hoje em dia, né, não é, vou pôr o meu filho na escola porque é legal ele ir para a escola. Não, às vezes é porque a escola ela também vai servir de rede de apoio para essa mãe, para ela poder ter um tempo para ela. E aí é uma outra coisa, é uma outra questão que não dá para a gente julgar, né? Porque, se você coloca seu filho muito cedo, é porque colocou muito cedo na escola e ele tinha que ficar mais tempo com a mãe. Se você colocou muito tarde, é porque não, esse menino precisa ir para a escola porque está muito agarrado à mãe. Então, assim, não dá para a gente julgar. Eu acho que é uma coisa muito subjetiva que cada mãe, cada pai, cada família vai entender qual é o momento certo, mas é importante entender que a escola, com os contextos, ela também vai ser rede de apoio para que esses pais eles possam se reorganizarem internamente, para que eles possam se reorganizar a casa, reorganizar um pouquinho da vida, né? Aquele distanciamento saudável, sabe? Sim, A gente sim. sempre fala, né, que o saudável é a gente poder estar em contato e se distanciar, depois estar em contato de novo e se distanciar de novo. Só que o bebê, ele demanda muito, né? Bebê é assim, demanda muito, é natural que ele demande. Então, por isso que fica, né, por isso que é tão difícil, né? Porque é difícil da gente se distanciar, né? Da gente se permitir tempo, né, para a gente. Por isso que a gente acaba não se reconhecendo, né, muito dentro da maternidade, né? Eu Porque acho a que gente existe, deixa de lado o nosso, né, o nosso eu. sim, eu acho que tem muito a ver também com o julgamento entre as próprias mães também, né? Aqui colocando também essa questão, como se a maternidade tivesse sempre que vir como um difícil, a mãe guerreira, que Aham. consegue lidar com tudo, ai, que eu me desdobro para fazer tal coisa, mas na realidade aquilo acaba afetando a sua saúde mental, obviamente, que Exato. você arranjar um tempo para você
fazer algo que você goste, né? E quando a gente fala de autocuidado, né? Uma coisa que as pessoas acham que é fazer tratamento de beleza, né? Ou fazer alguma coisa assim, não. Fazer alguma atividade que você goste, que te dá prazer, né? Fazer uma yoga, ler um livro, fazer qualquer coisa Uhum, uhum, que, sei lá, que talvez você até já gostasse antes ou passou a gostar depois, enfim. E uhum, parece que essa mulher, ela caminha com essa culpa, né? Assim, de, uhum, nossa, eu tô fazendo isso, nossa, eu tô deixando de, talvez de estar com meu filho, de participar de alguma questão, de alguma atividade, mas estou cuidando de mim. Aí, eu acho que ainda a sociedade ainda não consegue muito entender essa importância, né, as próprias mulheres, né, de verem que outras, olha, que legal a gente poder se ajudar e entender que a gente precisa desse tempo. Nós somos mulheres, né, antes de sermos mães, enfim, isso. mas eu acho que isso é uma questão que ainda a gente se sente um pouco meio que vigiada pela sociedade, né, nisso. E eu acho que é uma questão, assim, muito séria, né. Tem muito julgamento, né, e às vezes, tem coisas que são pressupostas, né. Então, por exemplo, tem uma questão, né, que é muito difundida, né, na sociedade. "Ai, quando o seu filho nascer, você vai ver o amor brotar de dentro de você". E às vezes eu recebo muitas mulheres, né, no meu consultório, dizendo assim: "Não, eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada, porque esse amor não brotou dentro de mim". E tantas mães falam que: "Nossa, o amor brotou, é um amor que eu jamais pensei que eu poderia né, sentir". E aí a gente vai entender, quando a gente vai estudar, né, essa questão, né, da perinatalidade, né, da parentalidade, a gente entende que o amor, ele é algo que é construído na relação. Ele não é assim, né, romantizado do jeito que vendem pra gente. A maternidade não é essa romantização, né, você olha lá na televisão aquele comercial de fralda, de leite, de qualquer produto de bebê, aquele ambiente clarinho, com aquela mãe super plena, a mãe com o cabelo arrumado, maquiada, né. E aí fala assim: "Ai, dê noites tranquilas para o seu filho, fique tranquila também". Gente, isso isso é utópico, isso não acontece, né. Por algum Mas momento a gente acredita que aquilo talvez seja possível, né. exato, a gente acredita que aquilo seja possível e quando a gente se depara com o caos, porque eu acredito muito e eu, vejo, né, muito, né, as mulheres vivenciarem eu também vivenciei o caos, né, nos meus puerpérios, né, e é de fato isso, né, é o caos, é bagunça, né, é brinquedo espalhado pela casa, é fralda jogada, é roupinha de bebê jogada, enfim, é mamadeira, é leite. É caos, né. É um período em que vai se desorganizar tudo para a gente começar a organizar novamente. Verdade, né. A gente se vê nesse lugar e aí, quando a gente se vê nesse lugar, a gente se sente errada, porque não é isso que é vendido pra gente. E Verdade. aí daí que vem a culpa. Sim, faz todo sentido, né. Agora, Natália, quando essas mulheres são realmente diagnosticadas com a depressão pós-parto, esse diagnóstico ele geralmente vem, você estava falando lá no início da nossa conversa, né, ele pode ter uma interferência não, né, uma intervenção, assim, com medicação, dependendo do caso, ou Sim. em muitos casos pode ser só com a psicoterapia, né. Como é que é a conduta desse tratamento? Quanto tempo que ele pode durar, que essa mulher precisa ser acompanhada? É, então, tudo vai depender muito, assim, né, de cada mulher, da história pregressa dela, se essa depressão pós-parto ela veio de uma gestação, há quanto tempo que essa mulher ela tá nesse estado já mais depressivo. Quanto mais tempo, né, a gente vai entender que mais difícil vai ser esse prognóstico. Talvez há mais possibilidades dessa mulher ela precisar de intervenção medicamentosa. É claro que vão haver casos em que a psicoterapia ela vai conseguir dar conta, porque a psicoterapia vai ser um espaço ali para a mulher, para ela poder falar, desabafar, chorar, vivenciar as emoções, ser validada, né, e que talvez isso seja o suficiente. Assim, a gravidade não dá para dizer exatamente, né, para todas as mulheres vai ser dessa forma, todas as mulheres vão precisar de medicação ou nem todas vão precisar, né, vai depender muito do contexto de cada uma, da história, né, do histórico, da condição socioeconômica também, porque a gente tem uma questão, né, que quanto mais vulnerável essa mulher estiver, pior vai ser esse prognóstico.
se essa mulher ela já tem outros filhos, enfim, a gente leva em consideração diversas questões aí para entender aí, né, desse prognóstico, sabe, de como que vai ser a conduta aí, né, desse tratamento. Claro. Agora, ela também pode estar relacionada, assim, com várias outras questões, eu digo, mulheres que, enfim, o filho, assim, mulheres atípicas, né, com filhos que nasceram com algum tipo de deficiência, ou mesmo o luto perinatal, que é um tema que você domina bastante, que você também, infelizmente, passou por essa experiência, né, assim, Uhum. existe uma relação também dessa depressão pós-parto com essas situações específicas em que as coisas saem ali fora da curva, né? Eu acho que a questão do luto é ainda mais grave ainda, né? Porque realmente perder um bebê na gestação é uma coisa terrível, né? E Uhum. eu imagino que é uma coisa que, uma dor que, assim, irreparável, mas, né? Quais são as consequências psicológicas, né? Dessa perda e como é que ela pode estar relacionada com essa depressão pós-parto? Tá. Assim, a gente entende que o luto, e aí eu não estou falando só do luto pela perda concreta do bebê, tá? Eu estou falando do luto, né, por qualquer coisa. A gente entende o luto como uma reação natural, esperada, uma reação de adaptação, né, perante a perda de algo que a gente considerava significativo, né, na nossa vida. Então, por exemplo, quando você fala, né, de mães atípicas, né, mães que têm um bebê e se descobre que esse bebê ele tem alguma deficiência, tem alguma alteração genética, enfim, alguma questão que fugiu ali daquilo que era idealizado, daquilo que ela esperava. A gente vivencia um luto, né? Porque eu idealizei uma coisa, né? E eu ganhei outra, e veio outra, e eu vou precisar desconstruir isso aqui que eu idealizei para aceitar, né? Desconstruir esse bebê idealizado para aceitar o bebê real. Então, a gente vai passar por um processo de luto aí também. E quando a gente passa por um processo de luto, a gente fica mais alerta, a gente fica mais vulnerável, que são todos fatores, né? Que são fatores que predispõem a gente, né? A uma depressão. Às vezes isso vai acontecer já na gestação, né, quando a gente tem o diagnóstico já na gestação, e isso vai ser levado lá para o puerpério. Né. No puerpério, a gente tem agravante, por que a gente fala, né, que no puerpério as coisas elas podem se atenuar? Porque no puerpério a gente tem um agravante dessa queda brusca dos hormônios. Então, se a gente já tem um fator de risco, ele se torna mais intensificado, né, no puerpério, entende? Às vezes não apareceu ali na gestação, mas vai aparecer lá no puerpério por causa dessa queda hormonal, né, que vai tornar essa mulher mais suscetível e mais vulnerável. E aí a gente tem também, né, o luto perinatal, que é o luto pela perda gestacional ou pela perda neonatal, que também é um fator de risco, né, certamente é um fator de risco para uma depressão pós-parto, porque essa mulher ela não vai, né, para uma nova gestação, né, depois de uma perda, ela não vai esquecendo a perda que ela vivenciou antes. Então ela vai com essa perda, né, no seu imaginário e ela vai com muito medo. Ela vai com muito medo de vivenciar novamente, de ter que viver aquela dor de novo. Será que essa gestação vai dar certo? Ela vai querendo, fazer as coisas direito. Não, porque a outra, eu não fiz determinada coisa, ou eu fiz. Ela vai se culpando aí de algumas coisas que ela tenha feito na gestação anterior. Então, sim, né, isso tudo coloca essa mulher, né, num lugar de alerta que ali no período de maior vulnerabilidade, que é o período do puerpério, pode vir à tona e pode acarretar também, sim, numa depressão pós-parto. Sim. Então, todas essas questões precisam ser muito olhadas. Eu acho que vale a gente deixar aqui, né, recado final, para a gente terminar a nossa conversa, que é importante a gente ter pessoas ao nosso redor, né? Sejam amigos, familiares, enfim, pessoas que realmente queiram o nosso bem, assim, que também É, tenham esse olhar mais empático, mais atento para aquilo que a gente está vivenciando e que também a gente consiga ouvir, e isso a gente como mulheres, né, mães, mas também do outro lado, né, pessoas que a gente possa conviver e se a gente observar alguma questão ali que a gente acha importante que seja investigada, que a gente possa incentivar essas mulheres a serem cuidadas de verdade. A gente sabe que tem muita desigualdade, né, como você falou, infelizmente, mas na medida do possível o que puder ser feito aí para que essas mulheres possam ter a chance de
conseguirem ser tratadas, para que isso não evolua para casos ainda mais graves, enfim, consigam ter uma capacidade plena de cuidar dos seus filhos, né? A gente fala muito, eu fiquei até emocionada agora aqui, que assim, muitas mães não se sentem suficientes, mas acho que toda mãe é suficiente, né, Natália, para o seu filho. Com certeza, com certeza. Tem uma fala num livro, né, que diz assim, né, às vezes você se cobra tanto, né, ser aquela mãe ideal, aquela mãe perfeita, mas a mãe que você é para o seu filho é exatamente a mãe que ele precisa. E aí, eu acho que é importante deixar, né, esse recado, que não, eu acho que não existe, né, a mãe perfeita. Né, existe a mãe possível. Então, faça o seu possível, você que é mãe, né? Faça o seu possível, dê o seu possível ao seu filho, que certamente você vai estar dando aquilo que ele necessita e não esqueça de olhar para você também. É aquele jogo, né, que a gente faz. Se a gente não cuida da fonte, né? Se a gente não cuida da árvore, como a gente vai cuidar do fruto? Exatamente. E para que as pessoas também possam ter esse olhar mais atento, né, para as mães que vivenciam esse período. Porque é isso, né? Não precisa ser apenas responsabilidade da mãe, né, cuidar de um bebê. Né? Cuidar de um bebê pode ser, né, responsabilidade de todos, né? E só para finalizar, tem uma autora, né, a Vera Iaconelli, que ela não fala em negligência materna em um dos livros dela, né? Ela não fala em negligência materna, ela fala em negligência social, que muitas vezes um bebê ele não é cuidado não é porque a mãe não vê esse bebê, né? É porque a sociedade não vê esse né, esse sistema, essa dupla mãe e bebê. Né? E por Sim. isso a gente precisa olhar mais, né, para esse âmbito social, porque o que acontece é esse esgotamento materno, porque de fato ninguém está olhando para essa mãe. Sem dúvida. Ainda a gente tem muitos desafios aí na sociedade Muitos, para muitos. conseguir ter esse olhar aí para a mãe, para o bebê, enfim, abraçar mais essa causa aí que é de todos, né? Natália, Sim, muito obrigada, adorei o nosso bate-papo, foi muito legal. Espero que eu que tenha agradeço. ajudado e confortado algumas mães, enfim, ou trazido informações que muita gente talvez não soubesse. Acho que a gente aprendeu aqui algumas coisas, uns sinais importantes que a gente precisa ficar atento aí nesse período tão delicado e tão vulnerável da vida da mulher, né? Aquelas Uhum, que desejam passar aí pela maternidade. Te agradeço uhum. demais, espero que a gente se encontre aí em novos episódios também. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada pela oportunidade, né? Pela oportunidade de trazer esse tema que muitas vezes não é muito falado, mas que a gente precisa falar cada vez mais, né? Para conscientizar mesmo. E obrigada pelo espaço, pelo carinho, acolhimento, enfim. Muito obrigada. Imagina. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, Pode Falar de Saúde. Aproveita para conferir os episódios anteriores também, tá bom? E até o próximo.